Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem, é na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala, através de sua Santa Liturgia, pelo Evangelista São João, capítulo 6, versículo do 44 ao 51. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, este é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais, no deserto, comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Meus irmãos, minhas irmãs, essas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, Jesus inicia dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Nós sabemos que em tudo precisamos de Deus, até para amá-lo, buscá-lo e servi-lo. Ninguém, por suas próprias forças ou virtudes, pode servir a Deus, mas se o servimos pela sua grande misericórdia e a sua graça que nos auxilia. Por mais que possamos até mesmo nos esforçarmos e realizarmos algo bom para Deus e para os irmãos, saibamos que tudo isso provém de Deus que é bom. Lembremos o que Jesus disse ao jovem rico: que devo fazer de bom? Por que me pergunta a respeito do que se deve fazer de bom? Disse Jesus: só Deus é bom. Com isso, nós entendemos que, por mais que nós tenhamos o esforço para realizar obras agradáveis a Deus, tenhamos a consciência que, se assim o fazemos, tais obras é mérito dele. É a obra dele que ele realiza em cada um de nós. Ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. E aqui a gente entende que há uma disposição de Deus dentro do coração do homem para buscar o próprio Deus. Para buscarmos Deus, precisamos da graça de Deus. Para servirmos a Deus, precisamos da graça de Deus. Para perseverarmos em Deus, precisamos de Deus. Se a gente assim entender essa verdade, jamais haverá quem vai se vangloriar. Tudo é mérito, tudo é obra e bondade daquele que realiza tudo em todos. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. O Senhor nos promete ressurreição. Aquele que vem a mim, aquele que me busca, aquele que me serve, aquele que persevera em mim, eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Essa é a promessa do Senhor. O Senhor não nos promete algo passageiro, repentino. O Senhor nos promete a eternidade. Eu ressuscitarei. O Senhor diz eu. Jesus diz eu o ressuscitarei. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia.
está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. E aqui ele traz essa citação, todos serão ensinados por Deus, trazendo a citação de Isaías, capítulo 54, versículo 13, onde o profeta Isaías diz, todos serão ensinados por Deus, profetizando a vinda de Deus, a descida de Deus à terra, em Jesus Cristo, que vai ensinar o povo. É o próprio Deus que desce. Não bastava vir tantos profetas e homens de Deus ensinando, agora o próprio Deus sentiu-se a necessidade da dureza do coração do homem, ele mesmo descer para ensinar. No entanto, a maioria rejeitaram os seus ensinamentos a tal ponto de não querer mais ouvir, a tal ponto de irem ao extremo de condenarem Jesus à morte e morte de cruz. Todos serão ensinados por Deus, diz o profeta, e assim o foi. Todos aqueles que tiveram a humildade de buscar Jesus, de dar atenção às suas palavras, foram por ele instruídos, e muitos se salvaram, chegaram ao céu porque deram ouvido à palavra de Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, este é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Mais uma vez o Senhor nos promete a vida eterna, é promessa dele. Se ele está prometendo é porque ele pode dar. O nosso Deus não é um Deus que promete e não cumpre. É vida eterna, meu irmão. Jesus não está mentindo. Eu sou o caminho, ele é verdade, ele é vida. E ele está prometendo, em verdade, vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, diz o Senhor. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Ressoa um pouco estranho para os seus discípulos da época, mas Jesus remetia aqui as suas palavras para o futuro, a Eucaristia, onde ele mesmo até hoje se doa como alimento, com seu corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Então, felizes os convidados, felizes aqueles que se preparam, aqueles que estão em condição de receber Jesus e que buscam sempre participar desse banquete eucarístico. É bem verdade que tem pessoas que não o podem receber. Como já falei em outra pregação, no vídeo anterior a esse, que tem pessoas que estão sobre situação canônica, doutrina da Igreja Católica, e estão em condição que não podem. E esses, pela obediência, mesmo sem poder receber nas espécies do pão, da Eucaristia, Jesus vivo presente no pão, corpo, sangue, na obediência, eles recebem Jesus, recebem a graça, recebem Jesus espiritualmente, participam da Santa Missa, participam da mesa da palavra e participam também ali daquele momento de interiorização, mesmo quando você não pode entrar na fila da comunhão, no seu respeito à Eucaristia, na sua crença, no seu amor, em obediência à igreja, você não está em condição de receber, você ali silencia silenciosamente no cantinho, faz a sua comunhão espiritualmente. E a graça de Deus vem ao teu coração, não tenha dúvida disso. E aqueles que não podem regularizar a sua situação, procure a igreja. Procure pastorais que estão a par disso aí, que estão para orientar essas pessoas sobre essa situação, para regularizar. Existem pastorais dentro da igreja que trabalham justamente com isso,
de buscar em meio à comunidade, às comunidades, situações assim de pessoas que estão em uma união, uma situação irregular que pode ser regularizada. Então busque, se você assim o pode fazer, o faça. Não fique adiando, não fique deixando para o amanhã. O amanhã é o futuro, o amanhã a Deus pertence. Então que nós possamos ter pressa, assim como Jesus disse: eu tenho pressa, Zaqueu, desce depressa que eu quero ficar hoje em tua casa. Então é vontade, é desejo do Senhor também ficar na casa do meu e do seu coração. E volto a dizer, aqueles que não podem, não se atemorize, não entre em pânico, depressão, não fique triste, creia somente. A fé, ela nos garante participarmos da glória de Deus. Tenha fé, tenha confiança, tenha esperança. Eu gosto sempre de dizer que nada é superior à entrega de Cristo na cruz. E nós não devemos nos comportar como se Jesus ainda viesse morrer por nós para nos dar a graça. Jesus já veio, morreu, ressuscitou e estamos vivendo esse tempo de graça, que nós devemos abraçar, nós devemos nos abrir e receber essa graça e deixar que essa graça transforme a nossa vida. Confiança no Senhor, resignação, um coração contrito, humilde, confiante, sereno, assim como dele, capaz de confiar, assim como a criança que depende em tudo dos seus pais, que assim nós devemos nos comportar diante da grande presença do Senhor na Eucaristia. Senhor, eu não posso te receber nas espécies do pão, mas eu te recebo espiritualmente no meu coração e confio na tua grande misericórdia. E assim vamos caminhando como a Igreja Viva do Cristo Vivo, como a igreja onde congrega vários irmãos, uma família grande, em que um tem que ajudar o outro, ser misericordioso com o outro, ser piedoso e ajudar, e assim convivermos como uma família de Deus em harmonia em torno da mesa do Pai, que o Pai proporciona para nós. Que cada um de nós possamos crescer neste sentido. Assim como uma família grande, os irmãos mais velhos vão auxiliando os mais novos e aqueles mais velhos que arrumam um emprego já vai ajudando financeiramente os pais, e assim uma família que se ajuda, que se cuida. Assim devemos ser como família de Cristo e igreja também, nos ajudar e cuidar um do outro nessa vivência fraterna, nessa vivência em comunidade. Então Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim vai ter vida eterna. Aquele que o Pai envia, não o desprezo, pois não vim fazer minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E é vontade de Deus que todos nós sejamos no Filho, levados ao céu, acolhidos no céu. Aqui foi a reflexão, meu querido irmão e irmã, no dia de hoje. Peço a você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, indique esse canal a outras pessoas e vamos juntos, com a graça de Deus, evangelizando, levando a palavra de Deus a tantos corações. Fica com Ele, que eu vou com Ele. Paz e bem, até a próxima oportunidade.